Fala aí pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia. Hoje vamos analisar um pouco do estudo de índices físicos e vamos fazer alguns exemplos práticos. Antes de partirmos para os exemplos práticos, eu vou deixar aqui essa tabelinha indicando alguns dos principais índices físicos e as suas relações aqui na direita. E também algumas relações entre os próprios índices físicos, que está apresentado aqui. E eu vou deixar aqui no card um vídeo onde a gente detalhou essas relações, tanto entre os índices físicos, quanto as relações dos parâmetros pesos e volume, apresentado no slide anterior. Agora, vamos começar os exemplos. No exemplo 1, temos a seguinte situação. Uma amostra de solo, que tem massa de 123,2 gramas e volume de 62,3 centímetros cúbicos, no estado natural. A massa seca dessa amostra é de 105 gramas, o peso específico dos sólidos é de 26,7 e a partir dessas informações a gente tem que calcular a umidade, o índice vazios e o grau de saturação. Vamos destacar primeiro as informações que a gente tem. Temos o peso específico dos sólidos, que é o γS, temos a massa total, temos o volume total e temos a massa seca. Com essas informações, a gente já consegue calcular a umidade, já que a umidade é dada pela relação entre o peso de água e o peso de sólidos. E multiplicamos por 100 para obter esse valor de umidade em porcentagem. No entanto, as informações que nós temos não é referente ao peso, e sim referente à massa. Mas mesmo assim, a gente pode usar essa equação, só que ao invés de ser peso, a gente utiliza massa, que é o que está apresentado aqui. Massa de água sobre a massa dos sólidos. A massa de água é justamente a diferença entre a massa total, aqui era a massa total, incluindo sólidos, água, e aqui é a massa seca, ou seja, depois que retirou a água. Então, a diferença entre a massa com água e a massa sem água é justamente o peso da água, que está aqui, nesse caso a massa da água. Então, a massa de água é a diferença entre a massa total menos a massa seca. E a massa de sólidos é igual à massa seca. Então, como a gente tem a massa total e a massa seca, basta resolver essa parte aqui e encontramos um valor de 0,071. E assim a gente multiplica por esse 100 aqui para encontrar esse valor em porcentagem. E aí a umidade que a gente encontrou é de 7,1%. Agora vamos determinar o índice de vazios. O índice de vazios pode ser obtido através dessa equação. Mas perceba que nós temos o γS, mas não temos o γD. Então, antes de encontrarmos o índice de vazios, vamos encontrar o γD. O γD é dado pela relação entre o peso de sólidos e o volume total. Novamente, nós estamos trabalhando com a massa, então vamos utilizar em massa. Aqui temos o peso específico e aqui temos a massa específica. Em massa específica, a gente utiliza a massa seca dividido pelo volume. A massa seca é 115, o volume é 62,3. Dividindo isso aí, encontramos uma massa específica seca de 1,84 gramas por centímetro cúbico. E aí, para transformar massa específica em peso específico, basta multiplicar esse valor por 9,81. E é o que temos aqui. Poder vezes 9,81, temos 18,05 kN por metro cúbico, que é o γD. Assim, a gente consegue encontrar o valor do índice de vazios. E é resolvendo essa equação, encontramos o valor de 0,48. E por fim, para determinar o grau de saturação, basta utilizar essa equação, em que já temos o γS, temos a umidade, temos o índice de vazios, e o γ da água, a gente sabe que é 9,81. Assim, a gente só substitui os valores e encontra o valor de 0,403. E para transformar em porcentagem, multiplica por 100 e encontramos um grau de saturação de 40,3%. Agora, partindo para o exemplo 2, temos uma situação onde o solo está saturado, com uma umidade de 50% e o γS é igual a 20 kN por metro cúbico. E a partir dessas informações, temos que determinar a porosidade, o índice de vazios e o peso específico natural. Assim, nós destacamos o γS, a umidade 50% e, como o solo está saturado, o S é igual a 100%. Deixando aqui do lado algumas relações entre os índices físicos, podemos perceber que, para o cálculo da porosidade, precisamos do índice de vazios, para o cálculo do índice de vazios, precisamos do γD e por aí vai.
No entanto, se a gente analisar essa equação, perceba que nós temos o valor do S, do gama W, que é o gama da água, do gama S e da umidade. Assim, se a gente isolar o E, a gente consegue calcular o índice de vazios. Então, vamos isolar o E nessa equação aqui e substituindo os valores aqui, conseguimos encontrar o índice de vazio igual a 1,02. Uma vez calculado o índice de vazio, agora podemos calcular a porosidade. E assim encontramos uma porosidade igual a 0,5 ou 50%. E agora, para a gente poder calcular o peso específico natural, a gente utiliza essa equação, onde nós já temos o gama S, o índice de vazios e a umidade, e basta substituir esses valores. E aqui temos essa equação, substituindo os valores, encontramos um gama natural de 14,85 kN por metro cúbico. Perceba que, para a gente poder calcular alguns índices vazios, às vezes, é necessário rearranjar algumas equações, como foi o caso dessa situação em que nós tivemos que rearranjar essa equação para encontrar o valor do índice de vazios. Às vezes é necessário isso, rearranjar essas equações em função dos dados que nós temos na nossa situação. Assim, eu chego no final desse exercício e até a próxima.